Bom, gente, vamos lá. Vamos começar? Já passou aí uns 2, 3 minutinhos do início. Aí, conforme o pessoal for entrando, a gente, enfim, começa as discussões, tá? Primeiro, obrigado. A gente tá. Bom dia a todos. Obrigado pelo pessoal que conectou, pelos participantes. A gente está entrando aí na última live que a gente fez. Nessa sequência aí, foram 7 lives no total. Então, a gente vai encerrar essa sequência aí com esse painel de investimentos no exterior, tá? Então, primeiro, obrigado aí, pessoal, tudo que conectou, e aí também os participantes. Já queria agradecer o Vitor, Pedro, o George e o Wagner pela disponibilidade. Eu sei que as agendas aí de calls, de lives têm sido bem apertadas, então, obrigado aí por ter separado um tempinho para a gente. O feedback no geral tem sido muito bom, tá? Então a gente ficou muito feliz com essas lives. Então eu queria agradecer também lá o time institucional da XP, que ajudou muito a gente, o time de marketing a elaborar os convites. Então foi um trabalho super bem feito. É, muito, acho que de todo mundo aqui que está conectado, foram bem focadas em fundações. Então com certeza aí todo mundo conhece o pessoal do painel de hoje, mas deixa eu apresentar para quem eventualmente não conhece. Hoje a gente tem o Wagner, que é Head de Investimentos Internacionais da Mercer, tá, no Brasil, e também consultor. O George Kier, que é Country Head da Compass no Brasil. O Vitor Aracaki, que é responsável pela asset do Morgan Stanley no Brasil e Conisul, tá? E o Pedro Carvalho, que ele é gerente executivo de alocação e seleção de gestores da FAPS. Tá? Como é que a gente vai dividir a pauta hoje? Então, assim, vamos seguir o mesmo esquema das outras lives, a gente vai ter 1h30 mais ou menos para discutir os tópicos que a gente selecionou para cada tema, tá? A ideia é a gente discutir a tese como um todo, tá? A gente, acho que dada até as circunstâncias, a gente passou por alguns solavancos aí nos últimos 3, 4 anos. Esse que a gente está vivendo agora, o que a gente tem mais escutado nessas lives é diversificação, 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 inclusive de gestores locais que estão ali, de certa forma, aproveitando o momento para acessar o mercado internacional, seja num tamanho maior ou seja de outras formas, né? Então, acho que a ideia do painel é justamente disseminar a tese como um todo, discutir alguns pontos que eu acho que são os pontos que, enfim, são mais relevantes aí para as fundações. Todo mundo aqui, o Vitor, Pedro, Wagner, o George, até eu, pelo histórico profissional, trabalho muito tempo com investimentos no exterior, então acho que todo mundo aqui tem muito a agregar para as fundações. E aí, até antes de passar a palavra para eles, eu acho que vale dar um pano de fundo sobre a tese, né, sobre esse histórico mais recente do exterior, né, da classe de ativo para as fundações, né. Se a gente pensar, a gente veio de uma legislação que até alguns anos atrás permitia só 3%, né, de alocação internacional, que é praticamente zero, e nesse período as fundações, para não dizer nenhuma, eu não me lembro de ter uma ou duas fundações que investiam no exterior nessa época, né? Depois a gente teve o limite sendo ampliado para 10% do patrimônio total das fundações, mas tinha a regra dos 25% no feeder local, né? Então, basicamente, era uma restrição que para novos produtos era relativamente um hurdle muito grande, então você não tinha ali um mecanismo muito flexível para acessar diferentes estratégias, né? Mas mesmo assim a gente teve alguma evolução nesse período, mesmo com os 10%, com esse limite do feeder local, a gente teve uma demanda ali por volta de 2013, 2014 das fundações, né, para fundos que basicamente eram um fundo de ações globais sem hedge cambial, né? E aí o contexto por trás era muito, a gente teve um rebound da bolsa muito forte em 2009 e de 2010 até 2015 a bolsa ficou local aqui, praticamente ficou de lado, né? Ela só agregou volatilidade no portfólio das fundações e não agregou retorno, né? Então, ali ao longo de 2012, 13, as fundações começaram a liderar algumas discussões em relação ao exterior, né? E aí começou a, enfim, a criar alguns grupos pequenos para começar a discutir a tese e trazer mais produtos, né? Naquele momento, se a gente voltar um pouquinho, né, 2013 e 14, a gente tinha o dólar lá 1,80 mais ou menos, e o S&P metade do valor nominal que tem hoje, né? Então, era um momento favorável, porque as fundações queriam diversificar a renda variável local, porque não tinha uma perspectiva muito positiva nem no curto nem no médio prazo, e se tinha os fatores de mercado ali, tanto câmbio quanto valuation lá fora, além das perspectivas, óbvio, né, de quantitative easing, earnings growth, etc., muito positivas, né? Então a tese começou muito específica, muito nichada para um mercado que é gigante, né? A gente tem centenas de estratégias lá fora, milhares de gestores, e a gente começou num nicho muito específico, né? O que foi um bom primeiro passo, né? Porque era uma estratégia mais
plain vanilla, né, mais simples, não tinha muita sofisticação do ponto de vista de produto, mas foi um belo do início, né, vis-a-vis os retornos que as fundações que começaram nesse período tiveram, e vis-a-vis a tese também de diversificação que funcionou muito bem e funciona até hoje, né. Depois a gente teve um segundo momento da indústria, que foi justamente a mudança da 409 para a 555, né, que aí flexibilizou a questão do investidor qualificado para a questão dos feeders internacionais, né, da necessidade de não precisar mais de 1 milhão, né, para investir ali no fundo, e isso abriu uma segunda leva de evolução para a indústria de feeders internacionais, né, que aí você começou a ter não só mais ações globais ou regionais, né, sem hedge cambial, você começou a ter uma série de produtos de outras classes de ativo, né, renda fixa, multiativos, fundos temáticos, com hedge, sem hedge, aí você abriu o leque de oportunidades de uma forma relevante, né. E aí, mais recentemente, 2018, a gente teve a terceira leva da evolução, né, que foi justamente a manutenção do limite dos 10%, mas a flexibilização da questão dos 25% no feeder local, né. Então, a gente abriu aí um leque gigantesco de oportunidade para as fundações acessarem o mercado internacional de forma mais complexa, de forma mais tailor-made mesmo, para os planos, por os perfis. Então, hoje o universo de atuação da classe de investimento exterior ele é muito amplo, né? Qual que é o resultado disso? O resultado é muito bom, óbvio, porque as fundações têm ferramentas aí hoje muito mais sofisticadas para usar esses 10%, né? Mas, ao mesmo tempo, tem o desafio de que é complexo, né? É novo, a gente sempre investiu no Brasil 100% dos ativos, de repente a gente precisa acessar o mercado internacional num mundo de juros muito baixo que deve continuar assim, né? A gente discutiu muito nos painéis anteriores que essa crise é única do ponto de vista de que os juros deve permanecer muito baixo, né? Todas as crises históricas, por questões de defesa de câmbio e políticas monetárias, a gente tinha aí ali um acerto dos juros, né? Hoje não. Então, essa tese vai continuar e veio para ficar, independente da volatilidade do mercado, tem ganho cada vez mais espaço, né? Então, tem-se um dilema de que a gente tem todas essas ferramentas disponíveis, mas não necessariamente é um caminho óbvio, né? Não existe uma receita de bolo para todas as fundações, né? Cada fundação provavelmente vai ter que acessar o investimento exterior de formas distintas, né? E aí eu queria abrir o painel com o Wagner nesse sentido da Mercer, justamente para ter essa visão do consultor, uma visão mais ampla de como eles têm trabalhado a tese com os clientes deles, dado toda essa evolução que a legislação teve, dado toda essa complexidade que o mercado exige, como que eles têm navegado com os clientes deles, quais têm sido as recomendações em relação a planos, em relação à tese como um todo, de diversificação. Essa legislação é nova, né? Então essa flexibilização tem aí pouco mais de 2 anos, então como eles têm trabalhado isso. Aí queria abrir o painel com o Wagner, por favor. Perfeito, muito obrigado. Bom, agradeço aqui em nome da Mercer o convite, está sendo um prazer aqui poder conversar com todos vocês. Prazer maior seria se a gente tivesse, pelo menos, os panelistas aí pessoalmente, né, todo mundo junto, mas infelizmente não é possível no momento, em breve a gente vai equacionar isso, se Deus quiser. Bom, acho que, além de tudo que você comentou, Gui, tem uma parte importante também, nesses últimos 1 ano e meio, né, que no fim se abriu esse leque de oportunidades novas aí em função de poder ter o feeder local exclusivo da fundação, pelo menos a fundação pode começar com o feeder local e depois ter novos entrantes ali. A gente teve também a questão dos juros, né, que caiu para um patamar bastante depreciado, né, e aí obviamente acendeu essa luz de, nossa, precisamos diversificar, e às vezes as fundações não encontram opções, né, já estão bem diversificadas internamente e não encontram opções internas para diversificar, e essa necessidade de diversificar fora fica mais iminente, tá? Então, assim, a Mercer, obviamente, eu fui aqui convidado até para conversar como é que a gente faz esse processo. A Mercer, por ser uma consultoria global, a gente está presente em mais de 60 países, né, tem um banco de dados gigantesco de gestores internacionais, a gente consegue assessorar as fundações realmente em todo o processo. Vou compartilhar aqui com vocês o que a gente tem feito, né, nesse último ano e meio aí com mais intensidade, tá? Eu lembro que os primeiros estudos LM que eu fiz aí de alocação internacional foram lá de 2009, né? E de lá para cá, realmente, esse último ano e meio, a necessidade, acho que a atenção das fundações para a diversificação internacional aumentou de forma bastante relevante, tá? Então, eu vou citar mais ou menos os passos que a gente guia os nossos clientes, né, para poder investir no exterior, tá? O que eu acho que deve ser o racional disso, tá? Então, o primeiro passo é assim, a fundação pergunta, né, agora, em que eu devo investir? Né, e aí a gente coloca sempre
uma análise introspectiva, né? Acho que o primeiro passo tem que sempre a fundação olhar para si e ver o que faz sentido ela ter na carteira. Qual que é o objetivo dela com esse investimento no exterior. Eu vou depois deixar mais claro o que é cada um desses pontos. O segundo passo seria escolher de fato a estratégia, tá? Então já é uma análise assim, decidido o que eu quero, que estratégias vão conseguir, no fim, compor essa minha necessidade, tá? E depois, por fim, obviamente, a decisão do gestor e dos veículos a serem usados, né? Dependendo da escala da fundação, um modelo ou outro vai ser mais bem sucedido, tá? Na parte 1 que eu estava comentando, né, em que investir, o que essa análise que a fundação tem que fazer, aí cada fundação tem um objetivo inicial, né? Antes de fazer algum estudo técnico, né? Alguma fundação tem objetivo de retorno, eu quero incrementar meu retorno da carteira global, eu quero diversificar mais meus investimentos, eu quero reduzir a volatilidade da carteira total, eu quero aumentar meu índice de Sharpe. Cada um começa com o que seria o ideal, teoricamente, né? Algumas ferramentas aí, acho que mais técnicas, né? Como a LM, fronteira eficiente e tal, ajudam nesse debate, né? Quer dizer, a gente começa a testar de forma quantitativa, né? Se de fato aquelas hipóteses iniciais são verdadeiras, né? Se de fato aquela premissa que tinha anterior, se aquilo faz sentido dentro do objetivo da fundação. Aí a gente tem depois outros debates menos técnicos, né? Quer dizer, o que a fundação quer, né? Por exemplo, a gente aqui tem um mercado financeiro um pouco menos, né? Quer dizer, relevantemente menos desenvolvido, por exemplo, que o mercado americano. Então, tem alguns instrumentos que a fundação às vezes quer ter exposição. Por exemplo, eu quero ter, acho que um exemplo claro aqui é a XP, né? A XP abriu capital, abriu lá no Nasdaq, né? Quer dizer, quem quer ter exposição a XP localmente fica um pouco limitado. Eu quero ter bonde de catástrofe, eu quero ter algumas estratégias de long and short que eu não acho aqui. Quer dizer, também desse ponto de vista menos técnico e mais, assim, digamos, qualitativo, né? Tem também algumas demandas que a gente endereça nessa primeira fase, tá? O importante é sempre, obviamente, evitar que a fundação entre numa estratégia ou entre no investimento exterior pelo motivo errado. O que eu digo que é motivo errado? Eu entrei porque a outra fundação entrou também. Eu entrei porque a rentabilidade foi boa. Se você entra pelo motivo errado, provavelmente você vai sair pelo motivo errado e na hora errada. Então, esse momento inicial da inflexão da fundação é muito importante, tá? Então, a gente dedica bastante tempo nisso. Então, às vezes, a fundação conversar com a gente, já decidi o que eu quero, então eu sempre faço pelo menos um recall se ela passou adequadamente por essas outras fases, tá? Aí, nessa fase, também a gente discute muito a exposição cambial, né? Que a gente testa o que seria o potencial da exposição cambial, tê-la ou não tê-la, né? Isso no passado ali, quando a gente começou a fazer os primeiros alocações internacionais, você ter dólar era caro, né? Quer dizer, você deixava de ganhar o juro local, que já chegou a ser um diferencial bem relevante, né? Bom, historicamente é bastante relevante em relação ao dólar, por exemplo, a gente está investido em dólar, então esse diferencial chegou a ser de, às vezes, 14% ou 15% ao ano, né? Nesse período aí de 2009 para cá. Então, de fato, você está comprado em dólar, você deixava de ganhar esse juro local, e isso era uma ponderação importante, né? As fundações que entraram nos investimentos exteriores, aquele grupo foi liderado pela Previ, que entrou em investimento exterior lá em 2013, 2014, se não me falar melhor, acertou bem, né? Acertou equity foi bem nesse período, o dólar também subiu bastante nesse período, lembro que algumas fundações até realizaram um lucro aí quando o dólar estava entre 2, 2,50, por volta de 3, desculpe. Aí pensava em voltar quando estava 2,50, realmente nunca mais voltou para aquele patamar. De qualquer forma, assim, praticamente todos que entraram naquela época ganharam dinheiro. Obviamente ganhou mais quem ficou mais tempo e teve, eu acho que o efeito positivo da diversificação, mas foi um teste bastante positivo, tá? Aí tem que entender também o que funciona para cada fundação, né? Tem fundação que é mais sofisticada, ela quer ter estratégias bem diferenciadas em relação ao que tem localmente, né? Então ela pensa de fato, como eu comentei, né, esses índices mais sofisticados, mais complexos, que é instrumentos que eles não acham localmente. Tem fundação que, ao contrário, ela prefere nunca investir no exterior, ela está naquela primeira fase, então ela às vezes prefere estratégias, por exemplo, passivas, replicar índices bastante conhecidos, tenta fazer uma estratégia mais que a gente chama de feijão com arroz, tá? Então, tem que entender realmente o que funciona para cada fundação, porque além de tudo, né, quando entra quando é um mundo novo para a fundação, ela tem que explicar isso para os pares, né, quer dizer, para o conselheiro e também para os participantes. Então é importante entender essa estratégia, tá? A legislação assim diz que na verdade assim, essa parte aí de alocação quando a gente já chega nesse momento aí do que funciona ou não, se é ativo ou passivo, a gente já começa a entrar no item 2, né? Então
Nesse item 2, a gente já entra na escolha da estratégia, tá? Então, baseado nessas ponderações que a gente fez com a fundação antes, a gente começa a escolher. Agora, antigamente a gente tinha só, basicamente estava limitado aí a fundos de renda variável, né? Agora a gente tem aí fundo de renda fixa, que é bem exposto a crédito, tem fundo de renda fixa que trabalha mais duration, tem fundo de hedge, tem fundo multi-asset, tem fundo, obviamente, renda variável global, renda variável regional, né, quer dizer, que investe em regiões específicas. Essa estratégia de renda variável com câmbio, né, que a gente tinha tradicionalmente, era a única opção que tinha. Hoje, né, mesmo para quem não quer fazer um feeder exclusivo, aí citando até, acho que o bom exemplo da XP, de outros gestores, realmente tem várias opções já de fundos que, de fato, não precisam ser exclusivos da fundação para você poder executar essas estratégias, tá? Então, para quem tem escala, por exemplo, no caso da FAPES, que vai depois dar o testemunho dela, ela consegue montar estratégias bem diferenciadas, né? Então, a gente consegue, nesse ponto aqui, fazer um trabalho bem dedicado à fundação e, de fato, ter estratégias bem definidas, né? Dentro desse contexto da estratégia, também quando a gente definiu o que a fundação quer, às vezes a fundação quer renda fixa e renda variável, por exemplo, mas não escolher um fundo multiativos, né? Então é importante ela saber que ela tem que fazer o rebalanceamento entre as carteiras, né? Então, a gente, nesse ponto, também ajuda a fundação a estabelecer pré-requisitos de balanceamento, né? É muito ruim você chegar num ambiente que a gente tem hoje, né, por exemplo, de ativos realizando prejuízo, etc. E aí você tentar definir no meio do furacão qual que vai ser a estratégia de rebalanceamento. Isso tem que ser pré-determinado, tá? Então a gente ajuda bastante nessa parte aí, na escolha da estratégia também, a estratégia de rebalanceamento, isso é bastante importante, tá? E aí, por fim, a gente no fim entra também na escolha de gestores, né? Eu já falei um pouquinho disso na etapa anterior, dada a estratégia que eu quero escolher, né? Que gestores são críveis, né? Que gestor eu devo escolher? Para quem vai escolher o fundo local, geralmente as estratégias locais ali, que já não são fundos exclusivos, né? São fundos mais, já são fundos constituídos, né? Que nem esses que a gente tem, por exemplo, do Morgan Stanley, né? Agora na XP, assim, são nomes bastante conhecidos, né? As fundações, quando vê um nome, por exemplo, de Morgan Stanley, que eu estou citando o exemplo que está aqui presente com a gente, né? Assim, ela já tem uma visão de que aquele prestador é fidedigno, né? Agora, como a FAPES está fazendo, né? Que entrou investindo em gestores que geralmente não são conhecidos aqui, né? Algumas estratégias aí que às vezes tem gestores muito bons que são muito conhecidos lá fora e que aqui não são conhecidos, né? Então, esse processo é bastante importante, está fazendo due diligence detalhado desses fundos. Então, nesse processo de escolha do gestor e do veículo, a gente entra em itens como vou usar um feeder exclusivo ou não, né? Isso tem que ter escala. Entra em pontos como se a gente vai usar um fundo mútuo, né? Quer dizer, esses fundos que já estão constituídos localmente. Quem vai ser esse gestor local, não necessariamente o gestor do fundo local, né? O fundo feeder, né? Que ainda é necessário, né? Antigamente a gente tinha essa história do você ter no máximo 25% das cotas do fundo local, que a gente chama aqui de feeder fund, tá? Hoje não tem mais essa necessidade de ser no máximo os 25% das cotas, mas você ainda tem que ter esse feeder local. Você não pode simplesmente pegar seu dinheiro e mandar para fora e comprar um outro fundo. Então, a decisão sobre que veículo local usar, principalmente porque quem vai fazer mandato exclusivo, é uma decisão relevante, né? Que parceiro que de fato vai conseguir fazer isso com custos adequados e da forma adequada, né? Quem tem expertise para fazer isso, tá? E aí, de fato, também escolheu o gestor internacional. E aí, como eu já comentei anteriormente, tem cada classe de ativos vai ter um gestor que se destaca naquela classe específica, né? Às vezes um gestor é muito bom no mercado de renda variável para hedge fund, mas para renda fixa ele não é um bom gestor, ele não tem, às vezes nem tem produtos naquela classe, né? Então, é importante decidir, assim, de forma detalhada quem são esses gestores. E aí, obviamente, para quem vai fazer estratégias mais específicas, né, é importante fazer um processo de due diligence. Vamos lembrar que há pouco tempo atrás teve aquele caso do Madoff, né, que era um gestor super badalado, era um gestor que até a coroa britânica tinha investimentos com eles, né, e no fim se provou ser um cara que estava fazendo fraude ali, né. Então, tem alguns cuidados que a gente consegue tomar para evitar esse tipo de problema, tá? Então, aquele gestor que nunca passa carteira,
que não tem um processo específico de disclosure de informações, a gente sempre coloca um ponto de atenção ali para quem vai querer alocar, né? Vamos lembrar que para a cabeça do investidor estrangeiro, né? Por exemplo, tem fundos aqui que são muito bem conhecidos, né? Por exemplo, SPX, o Adam e tal, mas para o investidor estrangeiro esse cara não é conhecido, né? Então a gente está fazendo aí o movimento oposto, né? Que a gente está tentando às vezes investir nos gestores que são badalados lá, mas que a gente aqui não conhece, não tem segurança em investir sem ter um parceiro de fato fazendo esse due diligence adequado, tá? Então, até por dever fiduciário, né? Quer dizer, o gestor do fundo de pensão está trabalhando aí em nome dos participantes, então ele tem esse dever fiduciário de fato fazer esse processo adequadamente, tá? Aí, para finalizar, acho que é importante sempre endereçar aqui localmente num parceiro que consiga, de alguma maneira, ajudar a fundação em todos esses pontos, né? Quer dizer, é importante endereçar esses 3 pontos que eu comentei aqui de forma bem profunda, adequada, para de fato a fundação conseguir ter a estratégia dela no exterior ser bem sucedida, né? Quer dizer, esses investimentos fora, de fato, fazerem sentido, né? A gente tem como a legislação local aquela segmento investimentos no exterior, né? Mas o mundo não necessariamente funciona assim, né? Que a gente pensando em renda variável, por exemplo, você tem a renda variável local e exterior, renda fixa você pode ter local, exterior, não necessariamente aquela caixinha investimento exterior tem que ser olhada de forma isolada e sem se comunicar com o resto da carteira. É importante ela ter um objetivo claro, né? A fundação tem um objetivo claro na hora de investir no exterior e tentar buscar, no fim, que parceiro, que gestor que consegue, de maneira adequada, endereçar isso, tá? Ótimo, ótimo, Wagner, obrigado. Acho que você colocou bem os pontos acho que assim, é um pouco do resumo, né, de todo, todo passo a passo, né, matriz de decisão que as fundações têm que ter, né, primeiro se perguntar o porquê que eu estou fazendo, né, acho que é a pergunta mais óbvia e boba, mas é a pergunta que vai trigar toda essa matriz de decisões, né, assim, por que que eu estou indo para o exterior, né, é para diversificar fonte de retorno, é para redear minha carteira de risco local, é para fazer um pouco dos dois, e aí passar por essas decisões aí de, pô, faço hedge, não faço, qual classe de ativo eu seleciono, quais tipos de beta, quem são os gestores que eu quero ter, qual que é a combinação de estratégias que faz mais sentido, enfim. Então, é realmente um desafio aí, ter esse guia aí de passo a passo bem definido é essencial, né? Então, acho que você passou bem por esses pontos. Obrigado. Perfeito. Ótimo. Aí, queria passar para o George, da Compass. George, fica à vontade para pontuar algum aspecto relevante que você acha em relação à tese, em relação à diversificação que o Wagner já comentou, em relação a esses processos. Se você puder também passar um pouco de como a casa tem aí trabalhado junto com os clientes, em relação aos feeders, em relação a mandatos tailor-made de solutions, como é que a casa tem visto esses tipos de ferramentas, né? E aí também, óbvio, acho que o pessoal tem ficado bem curioso para ver um pouco mais da visão de mercado das casas, né? Acho que ano passado tinha ao longo do ano passado inteiro, né, uma dúvida em relação ao late cycle, né, em relação à desaceleração de uma série de economias, principalmente no mercado desenvolvido, e aí a gente teve alguma recuperação ali no começo do ano, os dados mais mistos, e de repente veio o Covid, teve um drawdown no mercado bem forte. A gente viu uma recuperação aí por conta dos estímulos fiscais e monetários dos bancos centrais, mas está todo mundo ali meio que numa zona cinzenta ali, né, de como é que as classes de ativo, como é que as empresas vão performar. Então, se você puder incorporar também um pouquinho aí da visão da casa em relação, de repente, à renda variável, ou alguma classe de ativo que vocês acham mais relevantes, acho interessante você compartilhar, tá bom? Perfeito, perfeito, Gui, obrigado o convite, né, pela XP aí participar disso aqui, muito honrado. Espero que todos estejam bem em casa, saudáveis, espalhados pelo Brasil aí. Peço desculpas se alguma criança entrar aqui, a gente, né, trabalhando de casa, acaba tendo aí que adaptar um pouco a rotina. E sim, obrigado aí por começar a falar, me dar a oportunidade de falar sobre o que a gente tem feito. Só para atualizar aí quem não conhece a Compass, é uma empresa focada na América Latina. A gente tem gestão de produtos locais e também a gente faz distribuição e representa casas, são 16 assets globais na região, né, na América Latina. Temos 350 funcionários espalhados pelos escritórios em Nova York, México
Chile, Peru, Colômbia, Argentina, Uruguai, e o nosso DNA aqui é justamente trabalhar. 75% dos nossos clientes são, dos ativos dos nossos clientes são de fundos de pensão da região andina, né? Então, tenho tido bastante contato com os times aí do México, Chile, falando sobre investimento exterior, e como isso tem evoluído, né? E, assim, a gente está muito perto do que o Chile estava 20 anos atrás, né? E a gente sempre vem falando sobre essa tese de Chile, né? Mas juros baixos, inflação controlada e falta de oportunidades ou ativos muito correlacionados no mercado local é uma coisa muito parecida com o que existe nos outros países. Fiquei muito feliz de ter participado um pouco dessa remodelação aí da regulamentação, da legislação brasileira para poder flexibilizar o investimento exterior. E eu acho que né, o Wagner mencionou muito bem essa questão da necessidade de ter parceiros e de fazer a diligência e de estar perto de gente boa. Eu acho que a sorte que a gente tem no Brasil, de verdade, é que todos os gestores que trabalham aqui no Brasil para ajudar e para oferecer produtos e soluções para investimento exterior são muito bons. São casas gigantes, décadas de experiência, times espalhados pelo mundo inteiro, empresas de capital aberto, enfim. Então, eu acho que isso ajuda muito no processo, né? Acho que a gente está muito bem servido no Brasil, as pessoas muito sérias e querendo ajudar. E eu acho que isso é um pouco do que seria a minha recomendação, né? De tentar ouvir a experiência de todo mundo aí que tem no mercado para pensar em como poder investir fora. O Wagner mencionou muito essa trajetória nossa no Brasil de investir né, no Brasil, investir fora, qual é o timing, qual não é. O Gui também, essa questão do começo, né, de 2012, 2013, como é que foi. Mas a verdade é que, infelizmente, o Brasil é um país volátil. A gente infelizmente, é um país que tem, estamos ainda caminhando na questão de crescer o mercado de capitais, né? Ainda é muito concentrado, nossa bolsa é muito concentrada, muitos investidores concentrados no rentismo, na renda fixa, e isso acabou, né? Vamos dizer assim, na questão do rentismo. Então, o que a gente tem falado muito com as fundações aqui no Brasil há vários anos é a necessidade dessa questão da diversificação. É a necessidade, eu acho que de pegar e sentar e ver o que outros lugares fizeram, entender um pouco o que foi feito e aprender. E eu acho que o passo mais importante entendendo a complexidade de que cada fundação tem seus conselhos, suas preocupações, que tem que ter investimento exterior. É uma questão de quando e não de si, na minha opinião. A gente vê isso no Joesley Day, a gente vê isso na sexta-feira passada, quando o Moro anuncia a saída do Ministério. Então, assim, o que a gente tem feito e conversado muito com as fundações, né, com esse pessoal da FAPES aí, trabalhamos na minha firma anterior nesse mandato, foi muito legal ver e discutir e pensar junto, né, e não simplesmente vender produto. Eu acho que isso é a coisa mais importante. As gestoras lá fora, elas são muito bem estruturadas, são muito grandes, a regulamentação local, ela permite investimentos em produtos que são transparentes, que têm carteiras que você consegue acessar na web, no Bloomberg, mensalmente. Então, e todas são muito grandes, né? São trilhões e trilhões de dólares aqui disponíveis para os investidores no Brasil, né? Se a gente lembrar, só alguns dados, né? O business, né? Nossa indústria de asset local de 1,2 tri representa apenas 1% da indústria global, né? O business local aqui, a nossa indústria local tem 1,2 tri de dólares, e o business e o asset management global, o AUM, é mais de 90 tri, né? Então a gente acaba sendo bem pouco de um mar de oportunidade, né? As empresas que existem lá fora, né? E as oportunidades, as gestoras, etc., elas são oportunidades muito reais, né? A gente vê Facebook anunciou resultados fortes ontem, a Microsoft anunciou resultados fortes ontem, num cenário super complexo para o mundo, né? Então, eu acho que essa questão de
tentar sentar com as gestoras, explicar o problema, sentar e usar essa oportunidade mesmo desses times gigantes que estão lá fora para ajudar a pensar junto numa solução, num problema, né, num produto adequado para cada um. Também acho que é importante lembrar na questão do que o Wagner falou da questão de transparência, etc., do Madoff, né, que esses fundos lá fora, geralmente eles são acessados são fundos abertos, né, condominiais, e a restrição de 15% para uma fundação aqui no Brasil não ter mais de 15% do fundo lá fora, eu acho que ela é muito boa e protege os investidores locais. E também, pensando aqui na nossa indústria local, pelo fato de que a gente tinha taxas muito altas de juros, etc., a gente sempre pensa que lá fora não tem retorno, lá fora é muito caro, mas é ao contrário, né? Então, assim, entrando um pouco, assim, se a gente pensar num fundo de ações lá fora, não estou nem falando de passivo, falando de fundo de ações, você vai cobrar 60, 80, 100 bases, né? 0,6, 0,8, 1% de taxa de administração sem performance. Então, é um mercado super evoluído, competitivo, né, e transparente quando a gente pensa na regulação do Reino Unido, Luxemburgo, Irlanda. Falando um pouco aí do que é, assim, da nossa visão e do que a gente tem conversado bastante com as fundações, é muito que sempre a hora, assim, quando a gente senta para conversar, nunca é a hora certa, o câmbio, né, que nem você mencionou aqui, o câmbio está muito forte, desvalorizou muito, a bolsa lá fora está num late cycle. A verdade é que, assim, pegando algumas estatísticas, né, bolsa brasileira nos últimos 10 anos, retorno anualizado de pouquinho mais de 2%. Né? Nos últimos 5 anos, retorno anualizado de 5%, de 8%, perdão. Se a gente pega um S&P, um retorno anualizado nos últimos 10 anos, de 12%. Teve um bull market muito forte, etc. Sim, mas o MSCI Acqui, que é menos 60% de US, retorno anualizado de 7,6%. Eu prefiro ter 7% em dólares do que 8% em reais, pessoalmente. E eu acho que a gente não pode deixar de pensar nisso, na questão de moeda forte e moeda fraca. Né? A gente pensar no Brasil, a desvalorização nos últimos 10 anos do real foi de 67%. São 5% ao ano, que você está deixando de ganhar com um carrego positivo lá fora. Se a gente pensar o S&P em dólares, em reais, perdão, nos últimos 5 anos, foram um retorno anualizado de 23%. E sim, tem vários chacoalhões lá fora. A gente teve um sell-off grande em 2015, sell-off em 2018, teve um sell-off grande em 2020 agora. Mas não ter exposição lá fora, você acaba deixando de aproveitar boas oportunidades de boas empresas que existem lá fora, que de alguma maneira vão se beneficiar do mercado que a gente não tem aqui. Né? A gente não tem, na nossa bolsa aqui são pouco menos de 400 empresas listadas, 200 que negociam. Lá fora, né, tem 41 mil empresas listadas no mundo inteiro. Empresas que estão assim, em ciclos diferentes, oportunidades diferentes. Eu mencionei o Facebook, Netflix, empresas desse tipo que estão, Roche, empresas que estão ajudando aí nesse momento de pandemia, no momento das pessoas em casa, de entretenimento, mudanças de comportamento. E, infelizmente, a gente acaba tendo muito pouco disso no Brasil. Né? A bolsa é muito concentrada na economia antiga, o software como um todo cresce no mundo inteiro com um percentual do PIB, e a gente tem muito pouco acesso a isso aqui no Brasil. Né? Então, não ter investimento exterior quer dizer que você está abrindo mão desse tipo de oportunidade. E, obviamente, que é complexo e é difícil. Como é que eu faço? O que eu vou escolher? Qual gestor? O timing está errado. Assim, desde os R$2 que a gente fala sobre investimento exterior. E se a gente pegar qualquer fundo cambial, né, eu estava olhando aqui, um fundo cambial rendeu mais do que boa parte dos
dos fundos de ações aqui no Brasil, né? Tem vários fundos de ações bons, mas se a gente pegar nos últimos 5 anos, o fundo cambial de um bancão grande aí que tem taxas altas, deu mais de 100% contra o Ibovespa dando 40% nominal. Então, não ter, achando que a gente vai acertar quando que é o timing, eu acho que é o grande erro. E é o grande medo de todo mundo, porque eu sei que vocês têm uma vida muito mais dura que a nossa, é muito mais fácil falar isso do que explicar para o participante, do que explicar para o conselho o que está acontecendo, mas a verdade é que a gente vê nas carteiras de fundações no mundo inteiro esse tipo de coisa, né? As fundações chilenas, os fundos de pensão chilenos, eles têm 45% do dinheiro deles fora. E a gente pode achar, pô, uma boa parte disso deve estar nos Estados Unidos. Não, uma boa parte disso está na Ásia. Então, e por que isso? Porque eles estão vendo que eles acreditam que lá que vai ser o grande salto aí do futuro, do crescimento global. Então, um pouco de assim, visão de mercado, eu acho que quando a gente entra em 2020 com um cenário que o maior risco era a eleição do Trump, e agora as pessoas nem falam mais sobre isso, que é engraçado, eu acho que a gente tem que lembrar que assim, as coisas mudam muito rápido, a desvalorização dos ativos brasileiros ela acaba sendo uma das piores do mundo, acho que as únicas duas moedas que desvalorizaram mais do que a real foi na Argentina e na Turquia. A gente acaba achando que vamos ser um país que vai bem, que vai crescer, que vai ter as reformas, mas a gente acaba esquecendo que existem excelentes oportunidades lá fora em empresas que vão se beneficiar bastante disso. Eu não vou falar muito da questão de renda fixa, né, mas claramente estar em renda fixa aqui no Brasil, especialmente no IMAB, né, se a gente pegar o retorno aí do IMAB nos últimos 5, 10 anos, ele foi de mais de 12% anualizado. Então, claramente, eu acho que boa parte do retorno que as fundações têm, e tem que continuar tendo, né, considerando o passivo de vocês, tem que ser nisso. Mas ter zero offshore, né, assim, as fundações têm 0,5% né, no total, acaba sendo um pouco ruim para a carteira, para a fronteira eficiente. Conheço algumas fundações, imagino que a história da FAPES vai ser bem interessante de escutar, especialmente né, vendo como é que está a carteira deles, o plano deles nesse ano vis-à-vis um ano atrás. Né? Então, esses 10% que a fundação conseguiu ter no exterior, e espero que esse número aumente dentro da mudança de regulação, vai mostrar que esses 10% protegeram muito numa queda, né? Nesse sell-off gigante. A gente imagina que vamos investir no exterior num pico, o S&P está em all-time high, pô, né, por que eu vou fazer isso? Mas a gente tem que lembrar que a descorrelação do câmbio acaba ajudando a carteira como um todo. Eu vou parar aqui, por aqui, falando um pouco, deixando o Gui entrar, né, para falar com o Vitor, mas acho que o grande desafio acaba sendo quando fazer e não se fazer. E o quando nunca tem uma hora certa, né? A gente tem que traçar uma meta de longo prazo e começar a fazer aos poucos, tanto na física como né, na carteira das fundações. Eu acho que, para mim, esse é o que tem que ser feito, nunca tem uma hora certa. Eu até brinco com minha esposa aqui que não tinha uma hora certa para casar, para ter filho, né? Assim, a gente sempre está postergando isso aí, porque acha que vai ter uma hora melhor para poder fazer isso. E eu acho que é um pouco do mesmo em relação ao investimento exterior, quando a gente pensa aí nos retornos que a gente pode ter lá fora. Ótimo, George, obrigado. Acho que foi excelente aí teus pontos. Essa live aqui é muito bandeira branca, pessoal. Todo mundo aqui é consenso, né? Não adianta. Exterior é mandatório. A tese, o bom de trabalhar essa tese ao longo dos últimos anos, mesmo que ela ainda não seja relevante no mercado, é que o mercado construiu muito um arcabouço teórico ali para defender mesmo, né? Junto às fundações, justamente para ajudar as fundações a explicar para o participante, conselho e tudo mais. Então, acho que a gente está num ponto
do ciclo ali de conhecimento, de learning curve ali muito bom, né? Então acho que o grande desafio agora é como executar isso daqui para frente, né? Então até já fazendo um ponto para deixar o Vitor explanar um pouco aqui dos pontos dele e tudo mais, acho que o George comentou bem assim em relação à questão dos retornos, né, Vitor? Tinha um paradigma ali, até talvez um preconceito de você ter um mundo global que já sente esses juros mais baixos por muito tempo, né, desde o pós-crise ali, então a gente está falando de juros próximos a zero, já vai completar aí 11 anos, né, nesse ano, e aí o pessoal tinha esse paradigma de que, pô, você não tinha retorno lá fora, né, e aí óbvio que o pessoal falava de equities, porque, né, você tem o equity risk premium lá, você pode ter algum retorno, mas você tem uma série de fundos, multi-assets, fundos de renda fixa, fundos até de government bonds que dão ali 4, 5, 6, 7% ao ano no mundo de juros zero, né? Então, hoje, com o nível de CDI, você falar que um fundo lá fora, num mercado muito mais amplo, muito diversificado, tem potencial de te entregar 200 do CDI só o retorno dele lá fora, acho que a gente já não pode desprezar muito mais essa realidade, né? Então, primeiro eu queria ver de você um pouco mais, até algo parecido do que o George fez, então, um pouco de como o Morgan Stanley trabalha a tese com os clientes em relação a um pouco mais disso, né, dos feeders, dessa parte mais de questões tailor-made, e essa parte de mercado, dado que ele deu até um viés ali para a Bolsa, se você puder comentar aí um pouco da visão do Morgan Stanley para renda fixa ou para alguma outra classe de ativo que você entenda que seja relevante, ou até os clientes tenham te perguntado aí nas reuniões, fica à vontade, tá, Vitor? Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, XP, pelo convite. Prazer falar com vocês, rever algumas caras que a gente vem falando já há alguns anos. Então, rapidamente, o importante é que a gente utilizar alguns paralelos aqui que o George e o Prof. Wagner comentaram, tá? Então, quando a gente pensa em fundos de investimentos, que é o veículo que a gente está promovendo aqui, seja ele um condominial ou seja um mandato, a gente pensa num tripé, tá? Então, acho que o Wagner já indiretamente promoveu a nossa marca, então, uma marca potente, globalmente reconhecida, que já existe desde 1973. Isso ajuda bastante. Talvez alguns fundos de pensão não tenham muita percepção no detalhe o quanto o Morgan Stanley é diferenciado, mas talvez eles já saibam quais marcas eles não querem operar. Porque assim como lá fora algumas assets desapareceram, aqui também no Brasil, em 2008, depois da crise, algumas assets desapareceram. Então, se a história é referência, talvez um Ibovespa a 80 mil pontos não consiga suportar quase 600 gestores de recursos terceiros no Brasil. Tá? Então, se a história é referência, talvez nós tenhamos uma consolidação na indústria brasileira. E aí, lógico, casas renomadas, com processos de investimentos críveis, robustos, de mais de 40 anos. E às vezes agora também planos de contingência. Então, quando o pessoal recebia, por exemplo, as diligências nossas, tinha lá várias frases relacionadas a plano de contingência. Ninguém sabia qual seria o gatilho do plano de contingência, mas na semana passada nós reportamos resultado. O nosso chairman comentou que 90% dos nossos 52 mil empregados já estavam em home office há várias semanas. E isso sem disrupturar o dia a dia do cliente final e dos próprios gestores. Então, isso é um plano de contingência na veia. Talvez não necessariamente todos os provedores tenham tal implementação comparada à teoria. Então, é importante a gente falar de marca. Então, a marca, o Wagner já me ajudou, já falou, e aí o cliente pode, lógico, já começar a fazer seu filtro. Aí ele vai para a solução ou o produto. E aí, lógico, o Wagner trouxe aqui alguns critérios quantitativos e qualitativos que você almeja ao investir no fundo. E aí, se você pegar alguns critérios, por exemplo, quantitativos, o pessoal usa bastante, não só aqui, mas principalmente na América do Sul, que eu aqui de São Paulo também faço a cobertura já há 15 anos, a Morningstar. Então, o pessoal, por exemplo, foca bastante em fundos 5 estrelas, não só num período específico, mas ao longo da sua história. E aí, os nossos dois fundos que estão na plataforma da XP hoje, de renda fixa, crédito privado, redeado, 5 estrelas, fundo de renda variável, não redeado, ou seja, ele trabalha positivamente ou negativamente com a oscilação cambial também, 5 estrelas. Aí você começa a fazer mais um filtro também, porque na parte quantitativa tem uma dispersão enorme de retornos e risco entre os gestores ativos, tá? E aí, ao longo da nossa conversa aqui nos próximos 19 minutos, tem um grande debate também entre o passivo versus o ativo. Nós somos bastante vocais da gestão ativa. Em um ambiente de alta volatilidade como o atual, eu acho que você tem uma divisão enorme e você pode separar, sem dúvidas, os homens e as mulheres, dos meninos e das meninas. Tá? E aí, por último, você tem a parte de serviços. Então, você ter 2 pessoas no Brasil que falam português
e promovem fundos de investimento há mais de 15 anos é um diferencial. Tá? Então, muitas vezes você tem uma marca potente, um fundo potente, mas a pessoa não está sentada aqui, não está entendendo a realidade dos fundos de pensão há mais de uma década. Então, a gente formou o tripé que contempla marca, solução e serviço, que é o que a gente oferece para vocês aqui de São Paulo. Eu vou tentar compartilhar aqui minha tela para já rapidamente a gente trazer aqui alguns comparativos de uma indústria super conhecida, que é a indústria andina. Então, o Jorge fez alusão aos chilenos, vou falar menos do Chile, vou falar mais dos outros andinos. Só para lembrar, todas essas indústrias aqui, elas são fully funded, tá? Enquanto outras indústrias, incluindo a nossa, ela é deficitária. Tá? Então, alguma coisa eles fizeram lá diferente para ter uma indústria superavitária. Então, eu fiz de propósito, peguei um slide de 2016, porque 2016 a gente já trabalhava com esses clientes aqui de São Paulo, a gente faz isso há 15 anos, tá? Desde lá de 2005, na minha primeira casa, e eu vou contar alguns cases para vocês do que a gente fez lá com os fundos de pensão chileno, colombiano e peruano, principalmente. Mas em 2016, aí o Wagner pode me corrigir, Jorge e Guilherme também, mas foi o auge da participação dos fundos de pensão brasileiros com o percentual do patrimônio. Seja porque, lógico, era uma tendência altista do dólar versus real, seja porque, lógico, a bolsa local ou os ativos locais estavam andando de lado, tá? Então, aí a partir disso, como o Wagner colocou, houve uma realização de lucro esperando o câmbio mais atrativo. Então, às vezes o pessoal começa a falar, pô, quando o câmbio estava em 2,50, lá por volta de 2013, esperavam que o câmbio ia arrefecer. Eu já escutava essa história em 2011, quando o câmbio estava em 1,55, em julho de 2011. Não que ia para a paridade, mas que o Brasil estava tão na crista da onda que poderia haver, sem dúvida, uma continuação da apreciação do real. Tá? E a gente também vai falar um pouco da recuperação em V, não só da economia, como também das bolsas. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, há décadas, em 1981, a indústria de fundo de pensão chileno foi criada. Tá? E lá você tem basicamente 7 fundos de pensão, só privados, 7, certo? E os 7 têm mais ou menos o mesmo patrimônio dos fundos de pensão no Brasil. Então, fechamento de 19, o patrimônio dos fundos de pensão era de 215 bilhões de dólares. 7 privados. E esses 7 poderiam ir até 80% no exterior. Eles tinham, em 2016, 39,4%. Tá? Então, eles navegaram a crise de uma maneira diferente que os brasileiros. A mesma informação, em diferentes proporções, vale para os colombianos, que tinham 27%, para os peruanos, que tinham 38%, para os mexicanos, que tinham menos, no caso aqui, 15%. Tá? Não faziam da mesma maneira, então, no passado, eles tinham essencialmente muito maior utilização de gestão ativa. Hoje, colocaram para trabalhar recurso em passivo, mas a indústria chilena, por exemplo, ela ainda é 75-25, ou seja, 75% ativo, 20% passivo na parte internacional. E na parte de renda fixa, ela é 100% gestão ativa internacional. Não tem ETFs representando, digamos, asset allocation em diferentes níveis de renda fixa, seja grau de investimento, grau especulativo, securitizados, hipotecas, emergentes ou desenvolvidos. Tá? Então, de novo, eu acho que o debate no Brasil, pelo menos, entre passivo e ativo, ainda fica muito em voga na gestão de renda variável, mas em renda fixa ainda a gestão ativa ela consegue ter muito mais flexibilidade por características individuais dos veículos que a gente depois pode elaborar. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, são indústrias bastante mais concentradas com relação à quantidade de provedores, bastante mais internacionalizadas e há décadas. Tá? Então, de alguma maneira, essa internacionalização ajudou eles terem menos risco e, ao longo da história, retornos mais competitivos também. Tá? Passados 3 anos, a indústria de pensão na América do Sul, no caso, 3 países, tem 360 bilhões de dólares. O Chile continua sendo mais representativo e o Chile aumentou a sua participação no exterior, de 39 para 43. A Colômbia, idem, e o Peru hoje, dos 50 permitido, usa 46. Tá? Isso é muito relevante. Alguns podem, claro, argumentar que a profundidade e a extensão do mercado local de capitais, tanto renda variável quanto renda fixa, é pequeno. E aí a pessoa pode fazer referência, por exemplo, quantos papéis do MSCI Chile tem lá? 5, 6. Quantos papéis do MSCI Peru? 3, e assim por diante. Né? O Brasil tem mais de 70, por exemplo, na comparação Ibovespa. Mas isso também não quer dizer que
não existam oportunidades e, quizás, até menores riscos, no caso, por exemplo, volatilidade, drawdown, e melhor também, às vezes, do que você perder menos, que é o que já vem acontecendo mais uma vez em 2020 lá do que cá, é recuperar-se mais rápido, tá? E eu não estou nem falando da utilização de derivativos para você alavancar na subida, é mais por ter ativos de qualidade. E aí, lógico, um fundo de renda variável que contempla a utilização de qualidade é diferente de outro, então a gente vai definir também um pouco do que a gente entende como qualidade, tá? Porque é muito heterogêneo, assim como também é heterogênea a definição de gestão ativa. Cada um tem uma concepção, tá? Então, como vocês podem ver aqui, é uma indústria já que trabalha lá fora há um tempo, no caso chileno, há mais de 30 anos, tá? E, lógico, captura retornos mais expressivos, porque são superavitários, e também não necessariamente com os mesmos riscos, porque, lógico, lá fora é tudo mais constante, você tem mais penetração do mercado de capitais com o percentual do PIB. Tá? Então, essa aqui é um pouco da foto que eu gostaria de compartilhar com vocês nos últimos 3 anos, enquanto esses nossos clientes, que são clientes nossos já há 15 anos, se expõem lá fora. Renda fixa, renda variável e, lógico, já alguns meses alternativos. E alternativos, leia-se Private Equity, Real Estate, Private Credit, e no caso dos peruanos até Private Infrastructure. Tá? E quando eu digo private, são empresas, são papéis que, por exemplo, não estejam tido uma emissão com alguma conectividade com o banco. Então, também o mercado alavancar sobre o fato de que os bancos saíram um pouco do segmento de empréstimos, porque questões de regulamentação depois da crise. Ok? Que mais que a gente traz de experiência aqui para vocês, pessoal? No meio do olho do furacão, em 2008, no qual a atividade de preço, que é o que vocês veem na tela do Bloomberg, foi muito mais intensa que 2020. Então, se você tiver 2008 como referência, 2008 foi bastante pior do que está sendo 2020 sobre a atividade de preço. Então, do pico ao piso, o S&P caiu 34%, do pico ao piso lá, ele caiu 54%, do pico ao piso, o Ibovespa caiu 42%, lá ele também caiu 41%. Então, sob a ótica de Brasil, talvez já estejamos próximos do ponto mínimo, ou já, claro, passamos ele, 62 mil pontos. Mas a gente tem que entender o quanto mudou o panorama, a perspectiva brasileira lá em 2008 versus cá 2020, tá? A gente lançou em 2008, no olho do furacão, o primeiro fundo de Brasil Small Caps para os fundos de pensão chilena. Esse fundo foi lançado num ano, por exemplo, quando o Brasil Small Caps, como classe de ativos em dólares, caiu quase 60%, tá? E aí no ano subsequente subiu mais de 200%, tá? Então, lógico, com o fator cambial embutido, porque o real apreciou versus o dólar em 2009, tá? Mas faz parte do pacote, assim como também estamos promovendo a internacionalização com a variação cambial, no caso nosso, com a Bolsa, ou travado, no caso de renda fixa. Lançamos em 2013 um fundo de México. Foi o primeiro fundo de México, gestão ativa, promovido globalmente. E o México, na época, eu lembro como se fosse ontem, negociava 800 milhões de dólares por dia, volume médio negociável. A gente chegou a negociar 15% com esse fundo do volume mundial de México. E a gente conseguiu também implementar essa solução, não só para os fundos de pensão chileno, mas também para os outros fundos de pensão que a gente promovia ao redor do mundo. Tá? Então, essa experiência latino-americana, que eu acho que ela é mais comparável com a brasileira, porque eu acho que não adianta muito nós trazermos aqui as endowments americanas ou as europeias, porque, lógico, lá a internacionalização já faz quase séculos, certo? Mas acho que, comparando um pouco banana com banana, os latino-americanos, os colegas do Cone Sul poderiam ser mais comparáveis, tá? O que mais que a gente fez em termos de soluções, tá? Aí a pergunta que não quer calar, né? Ativo ou passivo? Se você volta para 2008 de novo, a quantidade de ETFs ao redor do mundo, de todos os veículos, tanto os veículos 40 Act, que são os americanos, quanto os UCITS, que são os europeus, somavam menos de 900 bilhões de dólares. Aí você fechou o olho, se abriu no final do ano passado, eles ultrapassaram a marca de 6 trilhões de dólares. Tá? Então, ao longo dos últimos anos, sem dúvida, o beta pagou muita conta. E o beta, por exemplo, pode ser lido, como o George falou, S&P. E aí, lógico, o cara faz a conta. Pô, o beta me paga muita conta, porque o S&P de fevereiro de 2009, de março de 2009, quando foi o início do ciclo anterior, até fevereiro de 2020, ou seja, quase 11 anos, ele andou 400%.
certo? E não é do CDI, é 400% acumulado, tá? Então, pô, gestão ativa para mim, quizás não fizesse tanto sentido, porque só com o beta do S&P eu teria pagado muita conta, com menos volatilidade que a bolsa brasileira ou a bolsa latino-americana, tá? Então, pô, e como vocês podem ver nesse gráfico aqui do próprio S&P, 80% dos fundos de alta capitalização de mercado de bolsa americana não superam o S&P em 5 anos. Não superam 71% em 3 anos e não superam 70% em 1 ano. Então, naturalmente, as pessoas foram para mais gestão passiva. Além de, lógico, você não está vendo muito alfa no mercado, você tinha a questão do preço. Então, o preço médio de um ETF nos Estados Unidos, de bolsa americana, 7 bips. Um preço médio de um fundo, 70 bips, ou seja, 10 vezes mais barato. Lógico, assim como consumidor, os investidores, também como fundo de pensão, querem economizar. Em paralelo, custos transacionais. Então, alguns ETFs, como o próprio ETF aqui deste índice, negocia muito mais que qualquer papel na Bolsa Brasileira. Certo? Então, e aí, lógico, com ETF, para quem são alocadores, como os fundos de pensão são, eles podem fazer, por exemplo, reposição de gestores. Então, por exemplo, eles não sabem se vão comigo ou se vão com o George. Pô, não quero decidir isso agora porque tem aspectos mais qualitativos. Vou no beta, mete o cara lá no meio e pega o S&P subindo. Isso aí, de novo, ou então ele quer tirar um e colocar outro, ou então beta interim. Não sei para onde eu vou, boto beta na carteira. Cash equitization, risk management, ou seja, várias características que os fundos de pensão podem fazer, e alocadores, e private banks, que o fundo mútuo não permite, que o ETF permite. Só lembrando que um ETF também é um fundo mútuo com algumas características específicas, tá? Então, assim deu a indústria. A questão é, 80% não é 100%. Ou seja, ainda tem outros 20% que superam o S&P, que é o caso, por exemplo, desse fundo global nosso. Por mais que a gente compare global com global, às vezes o brasileiro também quer entender o quanto o global, ao ir para fora dos Estados Unidos, deixa de capturar retorno. Na verdade, se você compara o MSCI World ou MSCI ACWI, que contempla desenvolvido e emergentes, com o S&P, esses dois, eles estão abaixo do desempenho recente do S&P. Porém, entretanto, todavia, uma gestão ativa como a nossa, que está na plataforma da XP, supera o S&P em todas as janelas há 12 anos. No ano, 3 meses, 5 anos, 10 anos e 12 anos. Então, a gestão ativa, quando bem feita, ela pode fazer sentido. Tá? Então, isso aqui é importante para fazer o debate entre ativo e passivo, porque algumas fundações no Brasil abdicaram da gestão ativa e foram para ETFs, porque viram, por exemplo, esta característica aqui. Mas ainda você tem, por exemplo, 20% que consegue superar o S&P ou 23% que consegue superar o S&P da Europa. Tá? Que mais, pessoal? Vale a pena investir em bolsa? Né? Uma outra pergunta que faziam para mim. Depende da bolsa, depende como você investe e depende com quem você investe. Então, depende da bolsa. Eu trago aqui uma bolsa que parece que é assimétrica, porque 73% dos retornos dessa bolsa foram positivos. E a grande maioria dos retornos ficam entre 10% e 20%. Então, esta bolsa em particular parece que faz sentido sob a ótica de retorno. Tá? Não estou falando de risco aqui, mas já antecipando, este risco aqui sob a ótica de volatilidade é um risco inferior ao Ibovespa, por exemplo. Tá? E mesmo que você pense na segunda maior amostra, de 0 a 10 ou de 30 a 40, é a segunda maior amostra. Aí na terceira maior amostra é de 0 a menos 10 e de 20 a 30. Então, com isso, você consegue ver que é uma bolsa que quase 100 anos de amostra, não é só o bull market dos últimos 10 anos. Eu estou passando aqui para vocês quase 100 anos. É uma bela de uma amostra para vocês. Tá? Então, em particular, esta faz sentido. A questão é como você vai passivo, que eu acabei de discorrer, ou você vai ativo. Se você identificou um gestor que tenha não só uma geração de alfa, porém de maneira consistente, eu acho que talvez valha a pena o ativo. Ainda tem 20% que superam o S&P, só falando de bolsa americana, tá? Talvez um fundo global que tenha outros riscos e outros potenciais vetores de retorno também consigam superar o S&P, tá? Que é o caso da nossa estratégia. Então aqui é um pouco do vale a pena investir em bolsa. E com quem? Talvez o fundo de pensão possa, não no Brasil necessariamente, porque ele precisa de um veículo local, mas os chilenos eles fazem também algum stock picking, não só no S&P, como na Bolsa Brasileira. Se você quebrar a carteira dos fundos de pensão chileno, as maiores empresas brasileiras estão lá individualmente selecionadas. Tá? É lógico, quando você vai para menos captação de mercado, aí eles fazem através de fundos. Ok? Então, acho que é onde, como e com quem.
tá? Depende da bolsa, depende como, passivo ou ativo, e depende com quem, se vocês vão sozinho ou se vocês vão através de uma solução global que tem mais de 43 anos de experiência. E, lógico, tem sempre essa conjunção entre, por exemplo, um consultor, no caso a Mercer, junto com o gestor, para identificar as melhores oportunidades e como essa oportunidade pode ser empacotada no perfil da fundação, porque a gente sabe que não é homogêneo, tá? Aqui é um pouco para lembrar o quanto os FIAs no Brasil têm um pouco para cavalgar antes de voltar para a linha d'água. Porque se ele perdeu de 30% até 60%, que é onde eu vejo o horizonte dos FIAs no Brasil, eu digo FIAs de 30 dias, né? Porque outros FIAs que são maiores talvez tenham perdido menos pelo prêmio de liquidez. O cara tem que subir 43% ou 150%. Tá? Então, num fundo redeado no ano, ele já está positivo e bastante positivo. Tá? Então, sim, ele sobe no ano, porque o câmbio avança bastante, mas lá fora, quando você compara os ativos bolsa internacional com os ativos bolsa local, a queda foi bastante menor, como a gente tenta passar aqui para vocês nesse gráfico aqui. Então, como vocês podem ver, tanto em moeda local quanto em dólares, as bolsas mundiais, individuais, são menos impactadas do que a bolsa brasileira no ano de 2020. Então, a pergunta que me faziam antes do coronavírus era: vale a pena investir lá fora? E se eu comprar um país ou uma região que esteja fim de ciclo, enquanto aqui é início de ciclo? E se eu comprar uma região, um país que esteja caro por múltiplos tradicionais de valuation que, por exemplo, nós não olhamos, tá? Porque os múltiplos tradicionais de valuation são curto-prazistas. Por exemplo, P sobre E, o E é 12 meses olhando para trás ou 12 meses olhando para frente. 12 meses é muito pouco para um horizonte de um fundo de pensão, assim como também para quem faz investimento em renda variável com longo prazo. Tá? Dito isto, a gente já respondia: se vier uma crise e a história for referência, talvez lá fora o sofrimento não seja tão intenso. Então a gente pega 2008. Tá? 2008, Brasil era grau de investimento, crescia 5,1%, tinha o tripé macroeconômico, nós tínhamos superávit primário, o petróleo estava em $150 o barril em maio de 2008. Tá? A bolsa, mesmo assim, caiu 41%. E o S&P caiu 38%. Então, teve uma defesa, por menor que seja defesa. E o câmbio eu dou 30%. Então, está aqui para vocês a diversificação. 2011, quando a Grécia falou: putz, acho que eu não vou pagar minha dívida. Mas, Grécia, se você não pagar sua dívida, talvez a periferia da Europa não pague. Putz, mas aí vai implodir o euro. Caiu 18 o Ibovespa, 0 o S&P e o câmbio eu dou 12. Mais uma diversificação para vocês. 2015, quando, por exemplo, o petróleo bateu 30, mas não bateu 30 em um dia, bateu ao longo de várias semanas. Você teve um flash crash na China, 25 de agosto de 2015. O RMB bateu quase 7. Hoje está em 7,07. No 2015, Ibovespa caiu 13, o S&P 0,7, o câmbio deu 49. Então, eu trouxe para vocês aqui um espaço curto de tempo, os últimos 12 anos, quando momentos de estresse geram lá fora versus aqui. Tá? Não estou falando que retornos passados são iguais a retornos futuros, tá? Mas a história traz alguma referência para você. E para concluir, uma outra pergunta é: devo investir hoje lá fora, porque a bolsa brasileira está barata? Eu falaria assim: não é hoje, é há 70 anos, pelo menos. Porque há 70 anos, na década de 50, você teria capturado, através de ações europeias, uma multiplicação do seu patrimônio de mais de 5 vezes, 5,7. Se você fosse para os Estados Unidos na década de 60, com as 50 empresas mais conhecidas, e aqui você tinha até Polaroid, você teria multiplicado por 3,7 seu patrimônio. Na década de 70, através de ações ligadas a petróleo e ouro, a multiplicação foi de 15 vezes. E aí talvez aqui esses commodities não sejam tão positivos para o Brasil na época, porque nós éramos importadores de petróleo. Teve a crise de petróleo em 73, 79, tivemos um problema de balanço de pagamentos, depois na década de 80 a gente viu que foi uma década perdida. Tá? Década de 80, recuperação japonesa, o Topix subiu 6 vezes o patrimônio investido. Tá? E depois, lógico, na década de 90, nós tivemos a Nasdaq, quase 8 vezes o patrimônio investido. E aí, sem dúvida, no período de 2000, o ciclo de commodities, Brasil, segunda maior economia do mundo, 120 IPOs entre 2004 e 2007 no Brasil, 120 IPOs em 4 anos. Nós tivemos uma apreciação de capital de 2,8 vezes. E a última década, nós tivemos aqui as mega caps americanas. Só 4 empresas nesse acrônimo aqui multiplicaram o patrimônio, por 6 vezes.
Então, não é uma história de hoje, porque o corona impactou o preço. É uma história de pelo menos 70 anos. Ótimo, Vitor, muito bom a explanação. Bastante informação, pessoal. Acho que teve bastante elucidação em relação aos temas, né? Eu já recebi algumas perguntas aqui no privado, no chat, mas como eu tô aí ansioso para escutar o Pedro, para ele poder compartilhar aí a experiência da FAPES ali para as fundações, eu vou deixar mais para o final, tá? Pedro, eu vou deixar a palavra para você. A ideia é óbvio, vocês foram aí um dos primeiros a fazer um mandato aí tailor-made para a parte de exterior, né, da FAPES, após a flexibilização lá da norma, e aí vocês concluíram, né, ao longo de 2019 esse mandato. Então foi aí um longo tempo aí de discussões, né, foi um trabalho aí bem estrutural para poder desenvolver esse mandato já no novo formato, né? Então acho que a ideia é passar um pouco dessa experiência para as fundações, como que vocês fizeram, da onde surgiu a ideia, como que vocês se estruturaram, enfim, algum pano de fundo aí dos porquês, né, que vocês pensaram dessa forma, que eu tenho certeza que vai ajudar aí outras fundações também que estão, com certeza, e não são poucas, pensando em seguir passos parecidos, tá? Porque a indústria de feeders está crescendo, mas não necessariamente é o que eu quero, é o que eu preciso, né? Para muita fundação muita fundação vai usar os feeders, mas para algumas não, né? Então acho que no caso de vocês, se você puder compartilhar com a gente aí como é que foi a experiência da FAPES nesse sentido, acho que vai contribuir bastante, tá bom? Ok, obrigado, Guilherme. Obrigado aí, gente. Sou o Pedro da FAPES, não sei se todo mundo me conhece. Então, bom, estou aqui com 4 pessoas palestrantes aí também, ótimos, ou já estão no mercado há muito tempo. Eu vou tentar contribuir um pouco, óbvio que os assuntos eles são finitos e uma parte dos assuntos até já foram adiantados pelo Wagner, pelo Jorge, pelo Vitor, mas eu vou tentar trazer alguma novidade aqui com, de fato, a experiência que a gente fez. É uma coisa que eu acho relevante, para começar só com o modelinho econômico, assim, antes de mais nada, que eu não vi esse comentário das pessoas falando, eu acho que, assim, pensando num horizonte de longo prazo, você gostaria de ter ativos, tá, que sejam descorrelacionados com a sua renda. Então, se você pensar a bolsa doméstica, as pessoas têm uma tendência a ter um home bias grande. A bolsa doméstica, ela é muito correlacionada com a sua renda, ou com a sua, pelo menos com a sua expectativa de renda, né? Então, quando o Ibovespa cai, normalmente é um período ruim para a sua renda, e você gostaria de ter pelo menos uma parte dos seus ativos, que são ativos da sua aposentadoria, que tivessem correlacionados, porque isso faz parte da descorrelação e faz todo sentido, assim, como o Vitor mostrou aí, que os fundos de pensão latino-americanos, acho que isso vale para todo mundo, eles têm uma parte relevante de ativos fora. Eu acho que um pouco o que traz essa visão de longo prazo, de você ter mais ativos fora, é o de você poder ter uma descorrelação em um período em que normalmente é ruim. Por acaso, essa é uma crise global, então todos os países estão sofrendo juntos, mas a gente já teve várias crises só no Brasil, tá? E quando você tem uma crise só no Brasil em que sua renda você espera que pelo menos a renda agregada do país caia, então se é uma probabilidade da sua renda cair, você quer que pelo menos os seus ativos, seu investimento estejam pelo menos parte dele, protegidos dessa queda que vai ter. Tá? Um segundo ponto é o seguinte, o Brasil estava muito mal acostumado. Eu digo isso até que a gente viu essa discussão há pouco tempo atrás. Tá? Se você tiver uma taxa de juros real que pague o seu passivo, eu, como gestor de uma fundação, eu vou querer ter o máximo possível, praticamente tudo, em título público. Eu não vou querer ter outro investimento que não seja NTNB. A NTNB é super correlacionada com o meu passivo e é um título público, então tem pouco risco. Então eu não tenho porquê, as fundações não tinham muito motivo para comprar outra coisa além de NTNBs. O problema é que esse mundo mudou. Se a gente não for para um mundo mais, a gente voltar para um mundo
populista, digamos assim, que o governo aumente muitos gastos, e que eu torço para o Brasil não ir para esse mundo, em que a gente está indo num mundo em que o gasto do governo está indo para baixo, ou seja, o juro real tende a cair. Tá? Se a gente tiver com um nível aí de juro real de curto prazo de quase zero e um juro real de mesmo longo prazo, uma B50 aí ao redor de 3 e poucos %, já não paga o passivo das fundações. Então, a gente vai ter um problema para conseguir pagar esse passivo. Bom, se a gente não está conseguindo pagar o passivo, as fundações, e esse foi o movimento que a gente estava vendo, acho que esse movimento continua independente do coronavírus. O coronavírus, espero que algum dia passe, pode levar 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas em algum momento ele passa e a gente, como está na fundação, a gente está pensando aí em super longo prazo, tá? As fundações elas têm tomado mais risco, dado que tem esse home bias, tem essa até uma familiaridade maior com a bolsa doméstica. As fundações têm primeiro aumentado a exposição à bolsa doméstica, Ibovespa, tá? E dado isso, você acaba tendo, como tem esse movimento de aumentar o risco, não só faz sentido um pouco esse Ibovespa, porque você não paga mais, o plano BD você não consegue pagar, mesmo no plano CD você precisa de mais aporte do participante para ter uma aposentadoria razoável. Tá? E na hora que você faz esse home bias, que você já tem Ibovespa, faz todo sentido você ter uma alocação internacional. Primeiro, argumento da diversificação, aí todo mundo falou, eu vi em todos os calls, o Guilherme, Jorge, Wagner, todo mundo falando, super verdade, o Ibovespa é muito concentrado em ações de commodities e bancos, aí Petro, Vale, bancos são uma proporção muito relevante do Ibovespa, então faz todo sentido. A gente tem pouca empresa de tecnologia, por exemplo, que são as grandes empresas beneficiadas agora nessa crise, talvez algumas de biotecnologia, etc. O Brasil tem pouca representatividade disso na Bolsa, então a gente está vendo aí um benefício na veia de diversificação. Tá? E a gente, de fato, essa diversificação vai ser ainda mais importante para as fundações brasileiras, pelo que o Vitor mostrou aí. A maioria das fundações, mesmo latino-americanas, tem, sei lá, entre 10% e 40%, 50% de alocação lá fora, e a gente não tem nenhum por cento. Tá? Na FAPES, a gente fez o ALM e, de fato, por causa do argumento de diversificação, na hora que a gente rodou o ALM, tá, fazia todo sentido, a gente já tinha uma alocação em bolsa brasileira, fazia todo sentido a gente ter uma alocação também no exterior. Tá? E aí o Wagner começou a pergunta ali, tem exposição cambial ou não? Tá? Como é que a gente vê isso? Tá? A gente, obviamente, olhando as séries temporais, o Vitor mostrou isso bastante bem, nos períodos de crise, tá? Ter exposição cambial ajuda a minimizar o drawdown. Tá? Então, para quem tem bolsa, para quem começou a fazer um movimento de maior risco e de maior bolsa, faz todo sentido você ter um pouco de exposição cambial. Aí a dosagem vai depender de quanto de bolsa e quanto de renda fixa você tem, porque o real, ele, em períodos de risk-off, ele vai desvalorizar, não é que ele vai, mas ele tem uma probabilidade muito grande de desvalorizar. Em praticamente todas as últimas crises que a Bolsa Brasileira caiu de forma relevante, a gente teve uma volta do câmbio. Então, são períodos em que você tem que ter essa... Assim, não é que tem que ter, mas é bom você ter essa volta do câmbio, porque isso diminui o seu drawdown e a própria decisão quando cai um drawdown, porque se você tiver um drawdown muito relevante, tá, a fundação pode, os participantes,
os conselhos, eles podem tomar, até os próprios gestores podem tomar decisões que são subótimas olhando no longuíssimo prazo, simplesmente porque a queda é muito relevante e você não consegue aguentar a queda naquele momento. Então, faz todo sentido você ter ativos que são hedge e, assim, rodando no ALM, o ALM mostra, assim, toda vez que a gente rodou, ele sempre deu para a gente ter toda a exposição cambial. Então, ou seja, tudo de investimento no exterior para a gente é não hedgeado, tá? Porque, ou seja, tendo a exposição ao dólar, porque o dólar, para a nossa carteira, funciona muito bem como um hedge, tá? E como o Wagner falou bastante bem, acho que isso é relevante, o custo desse hedge caiu. Como o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e mundo de forma geral, caiu muito, faz todo sentido você ter esse hedge e agora com hedge mais barato. Tá? Então, acho que é uma proteção e é uma proteção que faz todo sentido. Tá? Então, quando a gente rodou o nosso ALM, a gente tinha, obviamente, uma porção relevante de Ibovespa. Então, teve primeiro uma questão, por que aumentar a exposição no exterior? Porque isso traz uma diversificação relevante, uma diversificação boa para a fundação. E o segundo ponto, ter ou não ter hedge, no nosso caso, fez todo sentido ter o hedge, porque isso, em períodos de estresse como o que a gente está vivendo agora, ele protege bem contra a queda da Bolsa Brasileira. Tá? Só falando assim rapidamente, então, só mostrando isso no final, a gente acabou tendo, no resultado do ALM, a gente tem um benchmark que a gente tem que seguir. Isso está na nossa política de investimentos. Então, a gente segue o investimento no exterior com essa variação cambial aí como hedge. Tá? A gente começou inicialmente com fundos abertos que estavam no mercado e depois a gente, esse ano, assim como o pessoal já tinha adiantado aí, a gente acabou fazendo um mandato exclusivo porque a gente achava pelo seguinte, a gente estava no mercado novo, é um mercado que a gente ainda não tinha know-how suficiente para fazer um investimento direto, então fazia sentido a gente usar da expertise em que outras fundações, outros países, a gente já tem instituições muito grandes e com uma expertise muito grande de investimentos no exterior. A gente é um mundo assim, muito grande, muito complexo, então faz todo sentido, tá, ter, no nosso caso, a gente achou que fazia todo sentido terceirizar inicialmente essa gestão dos portfólios internacionais. Tá? Uma coisa relevante, isso a gente conseguiu fazer um corte bastante alto de AUM, como o pessoal adiantou aí, os AUMs que parecem grandes aqui no Brasil são super pequenos lá fora, então a gente fez um corte enorme de AUM e mesmo assim a gente teve uma quantidade grande de casas para poder fazer o processo seletivo. Tá? As casas todas têm uma infraestrutura enorme, são casas que têm filiais no mundo inteiro. Então, para a gente foi muito importante ter essa reputação, casas que já estão há muitos anos no mercado, tá? Com um histórico muito grande, com uma instituição, assim, processos muito bem estruturados. Aí eu acho que isso é muito relevante na hora de você escolher, com bom track record aí, fundos bons. Tá? E uma coisa para a gente, pelo menos, que foi relevante é o escritório local, porque conhecer a legislação brasileira é uma coisa importante. O Brasil tem uma legislação, apesar da gente já estar indo no caminho certo, estamos caminhando, estamos fazendo isso tudo, ainda é uma legislação complexa, ainda você tem várias questões, 4661 de interpretação, a gente sempre conversa com o nosso administrador, tem questões jurídicas aí que a gente fica discutindo, então é bom você ter um escritório local em que as pessoas conheçam isso. Eu acho que esse é um dos pontos que
os fundos de pensão brasileiros sempre tem um certo receio, assim, a legislação brasileira ela é muito... Ela é uma legislação complexa, ela foi diminuindo a restrição, mas ela ainda é uma legislação restritiva, tá? 10% como comparação internacional ainda parece pouco. Tá? Eu sei que a gente ainda está perto ali de 1% de alocação geral do mercado, mas 10% não é muito. Então, acho que a gente vai caminhar para um modelo em que a gente vai ter mais, principalmente diante dessa realidade, se a gente continuar trilhando o caminho, que eu acho que é o caminho bom para o país, e que o Congresso tem sinalizado muito bem isso, e o Ministério da Economia também, de ajuste fiscal, mesmo que você tenha um ano aí que você vai ter um déficit maior, se no longo prazo a gente sinalizar que vai ter ajuste fiscal, que você vai ter um país mais sério, vai ter uma legislação melhor, o Brasil abrindo mais a economia, a gente tende a ter juros menores e ficar mais parecido com o mundo. E o mundo tem juro baixo, essa é uma realidade. Assim, pode ser que mude depois do coronavírus, mas enquanto a gente tiver isso parece ser uma premissa boa de longo prazo, se a gente continuar com juro baixo, não dá para ter, depois de um certo ponto, a gente não consegue ter tudo em Ibovespa, uma parte relevante da carteira em Ibovespa, ou mesmo em crédito. O Brasil ainda é um país muito concentrado em poucos setores, tá? Então, acho que faz todo sentido a gente ter essa internacionalização, tá? A fundação foi nessa linha porque a gente achou que era relevante, tá? E aí só um pouco mostrando o que a gente fez, acho que é interessante ver. Aqui no Brasil a gente tem poucas casas de gestão e as casas são os mandatos, assim, você tem fundos multimercados ou fundos de ações que acabam sendo muito mais fundamentalistas, e você fica ali, difícil você achar uma casa um pouquinho diferente, uma casa um pouco quantitativa, etc., são mais raras. Lá fora não, lá fora a complexidade dos mandatos, inclusive, é muito grande. Tá? As 3 casas que a gente selecionou foram casas com mandatos muito diferentes. Uma mais parecida com Fund of Funds, uma outra que compra várias classes, mas fazendo uma rotação entre classes de forma mais fundamentalista, uma outra que tem uma rotação entre classes, mas faz isso de forma um pouco mais sistemática. Então, só dizendo assim, não necessariamente as fundações vão seguir, acho que cada fundação vai ter a sua maneira, até porque tem o seu público e seus participantes, mas só para dizer que, na verdade, é um mercado super amplo e que consegue se ajustar a praticamente todos os tipos de mandatos que cada uma das fundações queira fazer. Não tem necessariamente uma fórmula fechada, porque, de fato, são muitos ativos. A gente tem ativos aí, tanto de bolsa, no mercado internacional, né? Bolsa, crédito. Crédito, inclusive, aqui no Brasil, a gente tem com pouca liquidez. Lá fora, o crédito tem muita liquidez, então você pode ter o mundo inteiro aí para investir. Os títulos são mais complicados, porque no mundo inteiro o juro é super baixo. Você comprar um título alemão, um título de Estados Unidos, rendendo aí, sei lá, Estados Unidos está com 0,5% ao ano, o alemão é negativo em 10 anos. Então, obviamente, é uma discussão difícil, porque a gente ainda tem taxa de juro real aqui positiva, mas eu acho que tem assim, uma gama de escolhas muito grandes. Tá? E só mostrando aí que, de fato, a diversificação faz sentido para as fundações. Tá? A gente teve aí, os fundos andaram melhores, piores, um foi um pouco melhor, um pouco pior, mas a gente teve, de fato, um fundo, por exemplo, que foi super bem nessa crise, porque tinha aí um fundo um pouco mais sistemático, que foi muito bem, um outro fundo que era mais ligado à tecnologia também, que acabou indo super bem, porque a parte de tecnologia foi bem nessa crise. Então, só o ponto que eu acho relevante no final, diversificação, principalmente em crise, faz muita diferença. Eu sei que todo mundo já falou, acabou virando chavão aqui desses calls aqui todos, mas no final é isso. Acho que é relevante, a não ser que a gente tenha uma mudança
de perspectiva de juros para juros mais altos, aí eu acho que a gente volta para o mundo antigo e todas as fundações vão começar a diminuir o risco e querer ter, porque se você tiver uma taxa de juro real que seja acima da sua meta atuarial, você tem que, assim, você acaba tendo que comprar títulos públicos. É o melhor que você consegue fazer em termos fiduciários. Então, acho que é um pouco isso. E a segunda mensagem assim que eu falo é isso. Cada vez mais que as fundações têm ido para o risco, tá? Então, se você tiver uma proporção maior de renda variável, a gente pelo menos pensa assim, o dólar ele funciona como um hedge. Então, você ter uma carteira não redeada, ou seja, que tenha a oscilação do dólar, faz sentido, e nessa última crise agora assim, se mostrou mais uma vez que esse hedge ele é um hedge bom. Então, acho que eu fico por aqui, assim, o pessoal já falou bastante coisa, então, para não ser repetitivo nessa live, mas aí passo aí para o Guilherme para ele passar para as perguntas. Tá ótimo, Pedro, obrigado. Pô, foi excelente aí os seus pontos. Acho que a ideia é bem essa, né? A gente discutir um pouco a tese sobre diferentes óticas e trazer um case prático aí do de vocês, né? E aí o engraçado é que, coincidência ou não, né? Vocês começaram ali os mandatos no começo do ano, né? Conforme você comentou, e já teve um primeiro teste de estresse 2 meses depois, né? E funcionou, né? Funcionou. Então, e acho que o ponto mais importante que você comentou, Pedro, além porque assim, o fato de você ter comentado essas estratégias específicas que te ajudou lá fora, corrobora a tese de que o dólar ajuda, porque é um hedge natural, porque as correlações tendem a ser negativas nesses períodos de estresse, que é o que a gente precisa, né? Acho que a maior decepção do investidor em geral, e acho que de um fundo de pensão também, é tentar diversificar a carteira e na hora que ele precisa dela simplesmente não funciona, né? E aí você ter o fator do dólar, mas também ter o fator do que você está comprando lá fora te ajudar também, né? Então, dado que vocês montaram uma carteira de exterior que funciona muito mais como um hedge para os ativos de risco no Brasil, é essencial você selecionar lá fora os betas menos correlacionados, os fundos mais focados em alfa, questões mais sistemáticas, temáticas que vão ter esse papel mais importante na hora que você precisa, né? Então, acho que o que você comentou dessas estratégias que funcionaram bem nesse período de tecnologia, entre aspas, é essencial aí para o pessoal não necessariamente entender que é dólar, e só ele que vai te ajudar nesse período, né? Então, acho que e isso a nova legislação veio para ajudar bastante, né? Pessoal, eu tenho algumas dúvidas aqui, eu vou tentar resumir porque a gente já está começando a passar do tempo. Acho que a primeira pergunta, acho que dá para responder fácil. O pessoal está muito curioso aqui em relação às discussões regulatórias do limite dos 10%, né? Então, teve aí uma discussão mais generalista, vamos dizer assim, no final do ano passado, em relação a flexibilizar os 10% para 20%, né? E aí, no começo do ano, essa discussão tinha aí ganho espaço, né, nos órgãos reguladores aí, e inclusive no Ministério da Fazenda, para flexibilizar para 20%. Né? Até o Lúcio comentou na primeira live que a gente fez, né, que eu mediei junto com o Benítez da Adits, co-verado da PPS, o Lúcio comentou que estava na pauta do IMK, né, para a gente para literalmente flexibilizar, entre outras coisas, né, da pauta do IMK, também os 20%. Né? Então o pessoal tem perguntado, não sei se o Vitor ou o George ou o próprio Wagner quer, enfim, colocar algum ponto em relação à flexibilização da norma, se, enfim, vocês acham que esse ano ainda acontece, como é que tem sido as discussões e qual que é a importância disso. Aí, bem brevezinho, tá? Não sei se o George quer começar, o Vitor, enfim. Posso começar aí? Tá. Sim, eu acho que sim, as conversas continuam, existe essa possibilidade. Pelo que eu tenho escutado, pode ir para 20%, né, e eu acho que isso, obviamente que o discurso de que, não, mas não estão utilizando né, os 10% como um todo não faz muito sentido, porque tem algumas, inclusive a FAPES, que tem já nos 10%, e provavelmente, aqui não quero adivinhar o que o Pedro está pensando, mas eu acho que eles gostariam de ter tido mais, visto que eles passaram aí nesses últimos meses. Eu acho que existe uma discussão muito grande em cima da flexibilização, não só disso, mas de ter né, poder acessar outros tipos de veículos também, e não só fundos Luxemburgo,
enfim, Irlanda, né? Deveríamos ter um pouco mais da discussão aí de, por exemplo, da fundação também, enfim, pensar num veículo lá fora, ou um veículo exclusivo de uma maneira mais estruturada, né? A gente vê as necessidades acabam, né, das pessoas acabam criando as soluções, né? Eu até brinco que se a gente não tivesse RAP antes do coronavírus, certamente alguém teria criado um RAP nesses últimos 2 meses, né? Então, assim, a evolução, a gente vê, o Vitor fez uma explanação aqui muito bacana do que tem sido feito na região andina, e começou pequeno lá também, né? 5, 10, 15, enfim, hoje 80. Mas hoje fundos de pensão na região andina estão investindo de uma maneira muito bem, fortemente em private equities lá fora, né? E a gente aqui ainda está caminhando a passos lentos sobre fundos de condominiais, né? Os fundos de private equity, no passado, para você investir no Chile, você tinha que investir via um feeder local. A gente nem falou sobre essa questão de feeder tanto, né? De quantos tem, como que tem, quanto que estão vindo. Eu acho que essas janelas de estresse vão... Tem uma pergunta de feeder, George, fica tranquilo. Então vou deixar para depois. Mas eu acho que essa questão dos 20% e da flexibilização, aumentar de 10 para 20, de pensar em veículos de outras jurisdições, não só, né, de Luxemburgo ou Irlanda, tá muito em voga não só para a fundação, mas também para público em geral, né? Então, assim, tem uma discussão grande sobre por que eu posso investir via COI fora. Isso pensando na física, eu vou investir via COI fora e alavancar o COI, etc., para público em geral, né? E para público qualificado, você tem que ser, né, num fundo, etc., um feeder, não sei o quê. Então, acho que existe uma discussão muito maior dentro da CVM, onde, de propósito, a regulamentação da Previc foi usando o que a CVM falou, né? Então, eles baseiam a Previc, né, a 4661, ela baseia a experiência dela de investir no exterior no que a CVM fez para, né, na mudança do 555, etc. Então, eu acho que tem uma discussão muito maior acontecendo, tanto para também as entidades abertas, e eu acho que isso vai acontecer. Quando vai acontecer? Assim, se a gente não tivesse nesse Covid, nessa pandemia, certamente estaria né, provavelmente mais na pauta aí. Não sei. Espero que seja logo, porque eu imagino que o Pedro queira colocar mais dinheiro fora. Enfim, não sei se alguém tem um comentário, algum insight aí sobre isso. Discussão parecida com o do multimercado estruturado, né, quando aumentou o limite também, né, embora o sistema como um todo não tivesse totalmente alocado no limite, muitas das fundações que tinham o segmento como alternativa de investimento já estavam bem perto dos 10%, né. Algo parecido agora acontece com o exterior. Uhum. E acho que, na minha impressão, tá? Acho que a gente já teria uma sinalização a gente já teria andando mais rápido nesse sentido se não fosse o Covid. Acho que com a questão do Covid, realmente a prioridade da Previc e de vários órgãos reguladores, no fim, foi desviada um pouco, né? Com razão. Mas a gente deve ter uma acelerada nisso aí mais adiante, tá? Tá ótimo, gente. Obrigado aí pelos pontos. Se ninguém tiver mais nenhum ponto em relação a isso, outra pergunta que eu acho que é interessante passar para vocês. O pessoal está com bastante dúvida aqui em relação à evolução da indústria de feeders, né? Então, a gente teve ali, como eu comentei no começo, né, depois que a 409 mudou para 555, a gente teve uma abertura grande, né, no leque de opções, né? E esses fundos cresceram muito rápido, né? A gente saiu de uma indústria ali de próximo a zero para uma indústria de bilhão. E aí, 2018 foi um ano mais desafiador. Esses feeders foram ali, grande parte dominada ali por pessoa física, né, nas plataformas e tudo mais, e acabou que grande parte desses feeders perderam recursos ali em 2018, 2019 teve uma recuperação, e aí agora você está vendo um ciclo de muito mais educação financeira, muito mais maturidade dos investidores e do próprio mercado, e aí você começou a ter justamente um arrefecimento aí do mercado como um todo, né? E aí você acaba tendo lançamentos aí de novos feeders, coisas mais temáticas, fundos nichados, fundos high alpha, de gestores renomados, enfim. Então, todo mundo tem observado isso, né? A ideia não é falar de produto, não é falar de nenhum fundo, mas é escutar, principalmente do Vitor e do George, como que eles veem essa indústria de feeders, se eles acham que vai continuar evoluindo, se eles acham que com juros mais baixos vai ter
pocket mesmo, né, para ter tamanho, para ter mais feeders, para ser uma indústria relevante aí nos próximos 3, 5 anos, né? Aí, Vitor, se quiser começar, fica à vontade. A resposta é sim. Então, se a gente pegar só a plataforma da XP, é uma boa proxy. A gente tem por volta de 20, acho que 20 é muito pouco ainda, tá? Você tem basicamente 2 fundos apenas de Global Equities, o nosso e o do Compass/Wellington. Então, acho que Wellington é muito pouco. Então, como o Jorge comentou, a indústria lá fora de fundos de investimento, ela é absurdamente grande em termos de patrimônio, em termos de diferentes estratégias. Mas acho que antes de você, lógico, pensar em trazer novos, vale a pena também fazer esse estudo que a SP sempre faz, que é entender a parte qualitativa e quantitativa dos gestores. Então, por exemplo, quando eles comparam o fundo do Morgan Stanley com o da Wellington, eles identificaram que por mais que ambos trabalhem com qualidade, a definição de qualidade entre ambos é diferente. E, eventualmente, quando você cruza as duas carteiras, você tem só 12% de papéis iguais. Então, você pode dizer, fundos Global Equities, que tem o MSCI, ASWI como referência, deve ser tudo igual. Não necessariamente. Por quê? Porque, às vezes, quando se comparam 2 FIAs, a probabilidade de o cara ter 12% é muito baixa. Normalmente, o cara tem muito mais do que isso. Então, vide março. Então, a correlação dos FIAs já era alta antes do corona, entre si. Mas, como tudo subia, tudo bem. A correlação foi deixada meio de lado. Agora que tudo caiu, a correlação voltou à voga. E se você tem, lógico, um produto que seja redeado, a correlação ela é baixa. Tá? Então, por exemplo, poderia ser por volta de 20%, 25%. Se você faz um fundo não redeado, a correlação com o Ibovespa ela é muito baixa e com os pares locais ela é negativa. E, lógico, os veículos locais trazem também a questão da liquidez. Ninguém vai investir em renda variável com um horizonte de 5 dias, mas o fundo tem essa flexibilidade também. Então, acho que antes de pensar também em novos, eu acho que melhor também você extrair mais dos atuais, talvez repensar um pouco o que está presente. Alguns fundos realmente se destacam positivamente, outros negativamente, tá? Mas, com certeza, em outras classes de ativo, você tem muito mais oportunidades. Então, tanto na parte de renda variável, acho que a renda variável está mais bem coberta. Você tem fundos globais, regionais, de países, tá? Talvez em renda fixa falte um pouco. Então, e lógico, você pode também trabalhar em global real estate, na parte de listados, e aí, porventura, se realmente o pessoal tiver não só mais apetite, como também a legislação permitir, você também falar de fundos que não necessariamente tenham que ter cotas disponíveis todos os dias, que hoje é uma pré-condição. Porque muitas soluções lá fora, você tem a publicação da cota não necessariamente em um dia, esses fundos não estão elegíveis. E aí, lógico, você deve capturar, por exemplo, um prêmio de iliquidez. E esse prêmio de liquidez, assim como ele tende a ser grande no Brasil, para os seus private equity, private credit, real estate da vida, lá fora também é bastante significativo. Tá? Então, quando você compara a crise atual com a anterior, e não só pega também o equity risk premium, mas o liquidity premium, ele abriu bastante nesses 35 dias. Então, não foi só aqui que caiu, né? Então, só para a gente concluir aqui a renda fixa, eu não vi essa atividade de preço na renda fixa brasileira, tá? Deixa eu só tentar fechar aqui minha telinha, só um minutinho. Deixa eu interromper e entrar de novo, mas eu não vi, por exemplo, a renda fixa brasileira caindo na proporção que eu gostaria de ter mostrado agora aqui na minha tela. Então, acho que a renda fixa internacional, ela sofreu bastante mais do que a local, por mais que a internacional tenha mais liquidez e mais opções, tá? Então, só para recapitular aqui o gráfico antes de passar a bola aqui para o George, mas essa atividade de preço. E também esse gráfico ajuda a desmistificar aquela ideia de que juros baixos ou negativos são sinônimo de rentabilidade baixa ou negativa. Não necessariamente, desde que você tenha um gestor ativo e consiga fazer vários setores ao mesmo tempo, tá? Então, aqui foi a atividade de 2019, foi um ano espetacular, não só para a renda fixa brasileira, não só para o IMAB brasileiro. Lá fora também, em diferentes classes de ativos, com até bastante menos risco. É lógico que, às vezes, o pessoal tem o risco à volatilidade, mas também tem que entender o nível da profundidade da liquidez aqui, porque, às vezes, os papéis não negociavam, não quer dizer que eles são menos, digamos, arriscados. Aí, quando você teve aquela mini crise do crédito privado brasileiro entre setembro, outubro e novembro, as pessoas descobriram o que é a verdadeira volatilidade do crédito privado brasileiro e voltou a acontecer também agora em março, tá? Eu acho que não só em renda variável, você teve deslocamentos intensos de preços regional, setorial e também para o país, mas em renda fixa também, porque renda fixa, digamos, o nível de valuation, qualquer que seja, parecia bastante mais esticado do que parecia a renda variável. Então, com isso, você consegue ter, digamos, não só oportunidade em bolsa, como também renda fixa e crédito privado.
Eu concordo com o Vitor, acho que estamos no começo dessa jornada de feeders locais. Tem 20 e poucos, são, sei lá, 400, mais de 400 fundos na plataforma da XP, né, dando exemplo da XP aqui, e tem 20 e poucos. A gente está inverso, deveria ser inverso, considerando o que a gente tem de AUM global. E assim, os gestores locais, eles conseguem adicionar alfa e são muito bons, tanto em multimercado como em renda variável, mas não faz sentido só ter exposição exterior através de gestores locais. Gestores, né, os globais têm centenas de pessoas lá fora, acho que o Pedro mencionou muito isso, né, e hoje eu não sei nem o que está acontecendo no meu bairro aqui, em São Paulo, como é que eu posso saber o que está acontecendo no mundo? Então, usar essas casas globais, acho que é extremamente fundamental para poder ir para fora direito. A gente, né, na própria Compass aqui, temos um plano interessante aí de trazer mais produtos para o Brasil. Obviamente que depende da demanda, né, e eu acho que o investidor, infelizmente, acaba aprendendo justamente nesses momentos de estresse. Em vez de já estar preparado para o momento de estresse, ele acaba vendo a necessidade de ter isso. Eu na minha própria física aqui, consegui, de alguma maneira, salvar essa questão aí do meu patrimônio por ter um pouquinho lá fora. E acho que, através da experiência das pessoas, a gente vai vendo que isso vai sendo disseminado, né? Da mesma maneira que essa crise está forçando pessoas a comprar online pela primeira vez, ou comprar frutas online pela primeira vez, acho que essas crises elas acabam ensinando de maneira ruim, né, que a necessidade de você ter coisa lá fora. Então eu espero que tenhamos sim mais produtos, que os Morgan Stanley e os bancos, os gestores locais que têm, os gestores globais que têm presença local, que tragam mais produtos e que continue essa disseminação de informação sobre o benefício de investir fora. Porque, assim, a gente tem um mar de oportunidade aqui, tem um mar de oportunidade lá fora, e a gente está focado em poucas coisas ainda. Então, o que o Pedro mencionou aí, que teve gestor dele que ganhou dinheiro com sistemático, com tech, com não sei o quê, assim, ele pode dar palestras aí explicando para todo mundo o benefício disso na carteira. Então, essa descorrelação ela é necessária. Assim, especialmente assim, se a gente pensa, tem muita essa decisão, essa discussão de câmbio, né? Talvez tenha essa pergunta aí, o câmbio, mas o câmbio 5,30, 5,70, 5. Eu já falei um pouco dessa desvalorização ao longo do tempo, mas para um país ter uma moeda forte, ela tem que ter um mercado de capitais em bolsa geralmente forte. Você tem que ter muitas empresas boas para que o fluxo, né, continue vindo de uma maneira constante, que não seja um dinheiro especulativo de carry, né, que a gente tinha no Brasil. Até o Guedes fala bastante sobre isso. O rentista global vinha aqui ficar arbitrando nossa taxa de juros com a dele, que era zero. Para você ter uma moeda forte com a do dólar, com a economia americana, vai muito dinheiro para lá, por quê? Não é porque é legal, a moeda mais bonita, é porque as empresas são mais fortes, mais robustas, elas vão sair melhor, mais forte da crise, elas vão poder aproveitar. Então, para a gente ter uma moeda mais forte aqui, estruturalmente, a gente tem que ter um mercado de capitais mais forte. Então, acho que é necessário ter feeders. Esperamos que tenha uma oportunidade aí de lançar, né? Tem outros planos na plataforma da XP de robótica, etc. Muito interessante esse tipo de tema. E eu acho que tem espaço para muitas ideias novas, tanto do lado de renda fixa, renda variável, como de multi-asset. E aí, eventualmente, a gente evolui para poder fazer os hedge funds, que tem hedge funds muito interessantes lá fora, enfim, para poder trazer isso para o Brasil. Ótimo, George. Obrigado aí. Acho que os pontos mega válidos, inclusive acho que o ponto que você comentou, que eu acho que é chave, às vezes tem essa percepção, né, de você já ter multimercados, principalmente na parte estruturados, né, que já tem uma parcela de investimento exterior e te dá a sensação de que quando você não tem, né, o exterior direto ali via feeder ou via fundo exclusivo, você já está exposto a esses ativos, a esses riscos, então você tem parte da diversificação, né. A ilusão de ótica aqui é que o gestor multimercado ele compra esse exterior vis-a-vis do que ele tem na carteira do fundo dele, né, aqui no Brasil. Então ele pode ter ali hedges, ele pode tá dobrando o risco dele, ele pode ter algo que
ele está pensando nos ativos que ele tem aqui no Brasil, né, entre outros ativos, e não necessariamente é o que você, fundação, precisa na tua carteira, né? Então, acho que os feeders e esses mandatos tailor-made vão ter papel fundamental em trazer isso mais para a realidade do que as fundações precisam, né? Então, gente, a gente já estourou o tempo aqui. Eu não sei se algum de vocês quer fazer alguma consideração final antes da gente encerrar, senão a gente para por aqui. George, Vitor, alguma coisa? Pedro? Não, só agradecer aí o convite e pedir para todo mundo abusar da boa vontade aí dos gestores globais que querem vir para o Brasil de uma maneira estruturada para ajudar, né, nessa questão de investimento exterior. Tá todo mundo aqui querendo ajudar e navegar junto. Acho que o Pedro pode validar essa minha afirmação aí de, né, 1 ano trabalhando junto com 3 gestores diferentes, né? Então acho que abusem, usem e abusem. Bom, do nosso lado também agradecer a oportunidade e só fechar aqui com o último gráfico, para aproveitar que a gente já fez a apresentação para vocês. Alguns comparam a crise atual com 2008 e literalmente você obteve na Bolsa Brasileira um V na volta. Este V da volta aqui é muito pouco provável, porque nesta volta você tinha commodities, hoje você não tem. Na ótica da boca de jacaré chamada China, que crescia 14% antes, desacelerou para 7%, voltou a crescer 10%. Ela sai de 5,9%, desacelera para 1,2% e quizás cresça 3%, 4%. Tá? Então, esta boca aqui eu acho bastante difícil, talvez tenham outros vetores, mas se você quiser ter alguma visão macro, se é que é possível, nesse nível de incerteza ao redor do mundo, você poderia, por exemplo, utilizar esse gráfico aqui, do FMI Banco Mundial, que compara o quanto o Brasil desacelerou e acelerou, e ele foi uma das melhores acelerações no ano subsequente. Então, a aceleração foi de 7,6. Poucos países nesta amostra teve uma tal aceleração sob a ótica do PIB. Hoje, nessas estimativas, eu digo, hoje, fevereiro, março, né? Em março não tinha ainda aquele evento que o Jorge comentou, de Ministério da Justiça, Ministério da Saúde e outros porventura. A recuperação parece grande, mas tem muitos outros países que recuperam muito mais. Então, se a Bolsa ela prevê movimentos futuros, que normalmente as pessoas entendem, ela talvez antecipe que lá terá melhor recuperação do que cá, se a história é referência. Eu agradeço aqui também a presença de todos e relembro aí para sempre não negligenciar essa primeira etapa, que é de fato fazer essa inflexão a respeito da estratégia, né? Se a estratégia de fato faz sentido para a fundação, não tentar imitar o que a outra fundação está fazendo, e sim tentar fazer algo que faça sentido para você, né? Para o investidor, para a fundação como um todo. Tá? Eu também só queria agradecer o convite aí do Guilherme, da XP. E aí, qualquer coisa, também estamos à disposição para qualquer dúvida. Tá ótimo, gente. Obrigado. Essa é a última live na sequência que a gente fez, então, foram painéis muito legais. A gente teve gente aí de nome, tanto de mercado quanto das fundações, então foi uma experiência bem bacana. Os feedbacks foram muito bons. Queria agradecer a todo mundo. Acho que um ponto final, a gente não comentou ao longo das lives, mas todas foram gravadas, tá? Então aí depois, a não ser que alguém não possa ser disponibilizado, a gente não vai colocar, mas acho que não vai ter problema. Aí a gente vai mandar os links para todo mundo, com alguns resumos dos principais pontos que a gente discutiu, e aí a gente disponibiliza para todo mundo, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez, obrigado quem participou, quem conectou, obrigado pela audiência, aí a gente se fala muito em breve. Tchau, tchau, gente. Bom feriado para todos, até mais. Bom dia a Um todos. abraço.